Boa tarde, galerinha do quinto ano. Estamos de volta com as nossas aulas. Agora na apostila de número 4, apostila de junho, certo? Hoje é segunda-feira, 7 de junho, mas a apostila chegou para vocês, né? Com aula desde terça-feira. Nós temos aula aí do dia 1º, sexta-feira, do dia 2, quarta-feira, quinta, feriado, né? Nós não tem aula na apostila. E sexta foi ponto facultativo, mas na época, quando a gente estava fazendo a apostila, nós não sabíamos se ia ser ponto facultativo. Então, acabamos que colocamos atividade para sexta-feira também. Então, assim, para não ficar um vídeo longo, as aulas de terça, quarta e sexta eu vou passar bem batido, tá bom? Eu não vou ler, esmiuçar com vocês, não. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Aí eu vou explicar melhor na aula. Hoje é a aula de segunda, que é a aula de hoje. Então, assim, se você ainda não fez a aula de terça-feira, eu trouxe para vocês ciências. Nós falamos sobre o sistema digestório, né? O que é o sistema digestório? É o sistema onde a gente... É o sistema do nosso corpo, onde passa todo o alimento, né? O processo de transformação do alimento. Então, vocês veem aqui, ó, que passa pela boca, depois pelo esôfago, depois vem no estômago, né? Aí tem o fígado, o pâncreas, aí vem passando pelo intestino grosso, depois pelo intestino delgado, até sair no reto, né? E aí, em ciências, vocês vão fazer a leitura de como que funciona esse sistema digestório e em seguida vocês vão ler as dicas para completar a cruzadinha aqui, tá bom? É só fazer a leitura do texto. E aí, em seguida, na aula de língua portuguesa, a gente vem falando novamente de história em quadrinhos, né? E explicando os tipos de balões da história em quadrinhos, né? Quando o balão indica a fala do personagem, quando indica onde ele está, quando indica um pensamento, quando indica um grito. Então, os balões têm ali as suas formas, vocês observam os tipos de balões, e aí ele vem trabalhando as onomatopeias. O que seriam essas onomatopeias? Né? As onomatopeias servem para descrever os sons do mundo. Né? Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, batch ou bow. Isso a gente costuma ver muito em história em quadrinhos, porque não dá pra gente ouvir, né? Não é falado, é escrito. Então a gente vê essas palavras, né? E chamamos elas de onomatopeias porque elas representam um som. Igual, por exemplo, você vai desenhar, você vai fazer uma história em quadrinhos e na história em quadrinhos alguém caiu. Aí você coloca lá, boom! Você escreve lá, significa que a pessoa levou uma queda. Ou você tá desenhando lá na história em quadrinhos, na história acontece, tem uma tempestade, uma chuva, aí você quer botar o barulho de um trovão, aí você bota lá, ó, boom, ou brrr, entendeu? Ou toque de telefone, trim, trim, entendeu? Isso são exemplos de onomatopeias, tá bom? Aqui tem o texto vem explicando a diferença de interjeição para onomatopeias, né? As onomatopeias, como eu falei, elas imitam os ruídos, os sons da natureza, dos animais, dos barulhos de quedas. Já as interjeições são muito comuns em história em quadrinhos, elas expressam sentimento, emoção. Por exemplo, ufa, ué, credo, né? Então, normalmente, elas são importantes para quê? Para expressar dor, medo, por exemplo. Ai, meu Deus, ai, aquele barulhinho de medo ou impaciência. Puxa vida, surpresa. Uau, nossa. Então, essas são interjeições, ok? E aí, diante disso, você vai responder as atividades. Nós temos aí a atividade 1, 2
né? Responde essas atividades. E aí a gente vai para a aula de quarta-feira. Geografia tem um textinho falando sobre urbanização brasileira. Você vai ler esse textinho e responder aí as atividades 1, 2 e 3, tá bom? Eu não vou ler com vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo para hoje. Mas se você tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp. E matemática. Matemática a gente vai falar sobre a multiplicação de dois números. Aqui nós temos um exemplo dessa multiplicação, tá bom? Em sala de aula eu trabalhei com vocês, só para vocês não acharem estranho. Em sala de aula, tá vendo o espaçozinho aqui? A gente colocava um zero, mas tanto faz, pode ser o zero, você pode botar o maisinho, tanto faz, porque o importante é você não usar esse número aqui embaixo, tá bom? Não usar número nenhum nessa primeira casa quando você multiplicar o segundo número. Então, aí você vai resolver as multiplicações com dois números, da atividade 1, 2 e 3. Agora a aula de sexta-feira. A aula de sexta-feira nós temos história. A aula de história vai falar sobre a África em outros tempos, né? Vocês vão fazer a leitura e depois vocês vão fazer o que se pede, né? Na número 1, vocês vão marcar a alternativa correta, tudo de acordo com o texto. Número 2, vocês vão retirar do texto, né, uma informação que comprove a longa existência do continente africano. A número 3, vocês vão ler esse textinho que está aí para responder, para fazer o que se pede. Ó. Na letra A, grife de vermelho a frase sobre o fim do processo de desumanização enfrentada pelos africanos. E na letra B, grife de amarelo, o que caracteriza o imperialismo vivido pelos africanos. Então, é só responder aí de acordo com como está o texto. E aí vamos para a língua portuguesa, ainda de sexta-feira, que vai continuar a aula da a aula anterior, né? Ainda falando de história em quadrinhos, agora falando de linguagem verbal, né? E linguagem falada. E aí, de acordo com a tirinha, você vai responder as atividades A, B e C, e depois, novamente, aqui uma outra tirinha da Turma da Mônica. Vocês vão responder também. Eu não vou explicar melhor, tá bom? Mas se você tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp. E aí sim, a gente vem para a nossa aula de hoje, segunda-feira, língua portuguesa. Nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Tá vendo aqui? Nós temos vários sinais de pontuação. A gente já viu atividades com sinais de pontuação. Vamos relembrar. Nós temos o ponto final, que indica que a frase acabou. Nós temos o ponto de interrogação, que indica que está se fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação, que indica uma admiração, uma alegria, uma surpresa, um espanto. Nós temos os dois pontos, que indica que alguém vai falar. Nós temos o travessão, que indica que alguém está falando. Nós temos a reticências, indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Suspensão de pensamento, de dúvida ou que a frase foi interrompida. Nós temos a vírgula, que indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Nós temos o ponto e vírgula, indica uma pausa maior que a vírgula. E nós temos os parênteses, né? Que são usados para separar as palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Então vamos lá. Aí aqui na número 1, vocês vão relacionar os sinais aos seus significados. Muito fácil. Por exemplo, aqui nós temos o ponto final. Letra A, né? Aonde que significa? Indica um espanto, uma surpresa. Qual sinal de pontuação indica um espanto, uma surpresa? Eu acho que é o ponto final. Então você vai botar a letra A aí. Não, eu acho que é o ponto de interrogação. Então você vai botar a letra B. E aí, completando os seus significados, tá bom? Número 2, coloque o sinal de pontuação. Nós temos aqui ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Ao final de cada frase. Leia a frase com atenção para poder identificar corretamente os sinais. Então, vamos lá. Qual é o seu nome? Eu estou perguntando, eu estou exclamando ou eu estou afirmando? Se eu estiver perguntando, é ponto de interrogação. Se eu estiver exclamando, é ponto de exclamação. Se eu estiver afirmando, é ponto final. Né? Por exemplo, qual é o seu nome? Qual já indica que você está perguntando, né? Então,
Logo, eu sei que é um ponto de interrogação. Agora, que delícia! Eu estou perguntando, que delícia? Ou estou, né? O que delícia! Que delícia dá uma ideia, né, de que eu estou expressando algo que eu estou sentindo, né? Então, que delícia vem de exclamação. E o restante? Leia, faça a leitura e complete. Gosto de brincar de boneca. Gosto de brincar de boneca. Eu estou perguntando? Eu estou expressando algum sentimento? Eu estou exclamando? Ou eu estou afirmando? Não, estou afirmando. Gosto de brincar de boneca. Ponto. Você foi à escola ontem? Que quadro lindo! Fui no cinema ontem. Quem deixou o sapato fora do lugar? Como é bonita essa bailarina. Percebam? Complete certinho aí pontos de os pontos, os sinais de pontuação. E aí a gente vai para a matemática. Nós temos aqui ó, o resultado da operação, ainda falando de multiplicação de dois números, né? Resultado da operação 132,12. Vocês vão calcular aqui multiplicação de dois números, a gente já viu em sala, vocês estão vendo na apostila, então vocês vão calcular a multiplicação, continha de vezes, e o resultado que der, vocês vão marcar o x aqui na resposta correta. Mesma coisa no número 2, ó. No supermercado há 245 caixas com 2 dúzias de laranja cada uma. Quantas laranjas há ao todo? Aí você tem que saber. Quantas são 2 dúzias? Uma dúzia eu sei que é 12. 2 dúzias é 12 vezes 2, não é isso? Então dá 24. Aí você vai fazer aí, armar a continha, 245 vezes 24 e calcular quantas laranjas há ao todo. Aí vamos para o número 3, olha lá. Calcule o preço de cada produto abaixo. Nós temos uma TV, o pagamento, 12 pagamentos de 198. Aí o cálculo, qual é o cálculo? 198 vezes 12, que aí você vai achar o valor total. Porque esse valor aqui é o valor da mensalidade. A TV não custa 198. A TV custa 12 vezes 198, que é o que você vai calcular aqui e encontrar o valor. Mesma coisa na bicicleta, 12 pagamentos de 85. Né? A bicicleta não custa R$ 85, ela custa 12 vezes R$ 85. Você vai calcular aqui 85 vezes 12 e achar o resultado. Aí aqui temos um micro-ondas, 12 vezes de 56, a mesma coisa. Você vai fazer 12 vezes 56. E um notebook, 12 vezes de 189. Aliás, eu sugiro você pegar o valor maior, né? E multiplicar pelo menor. Então, 189 vezes 12, 56 vezes 12, 85 vezes 12, 198 vezes 12. E aí o resultado vocês irão encontrar, certo? O resultado dos preços. E aí a gente finaliza a aula de hoje. Mas antes, eu vou fazer umazinha com vocês para a gente só para fixar melhor como que a gente vai fazer essa daí. Embora vocês já saibam fazer multiplicação de dois números, certo? Mas nós vamos fazer junto essa daí. Pelo menos a da televisão. Vamos lá. 12 pagamentos de 198. Então, eu vou fazer o cálculo. Opa. 198 vezes 12, não é isso? Deixa eu aumentar a letra aqui. Primeiro, pessoal, eu vou calcular o 2. Primeiro eu vou multiplicar o 2. Então vamos lá. 2 vezes 8. Quanto que é o
2 8 vezes ou o 8 duas vezes, né? Vai dar o quê? 16. Então fica o 6 e sobe 1. Vai subir 1 ali, ó. Vou botar um pequenininho ali. Aí nós vamos para a segunda, ó. 2 vezes 9, 9 duas vezes dá 18. 18 com mais 1 que subiu, 19. Fica o 9 e sobe o 1. Vamos, mais um 1 que subiu lá, ó. Subiu 1. Aí nós vamos 2 vezes 1. O 2 vezes uma vez é 2. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 que subiu, 3. Olha lá. Acabou a continha aí? Não. Aí nós vamos para a segunda multiplicação. Eu ensinei para vocês o seguinte: coloca o sinal de mais, arma a continha e coloca o zero embaixo do último número. Mas você viu na atividade anterior que a atividade colocou. O que eu fiz? Deu ruim aqui. Vamos lá. Oxi, é assim, pessoal. Sempre acontece alguma coisa. Vamos lá. Aí o que que acontece? A gente arma aqui a continha. E lá na atividade, eles colocaram o maisinho aqui embaixo do último número, certo? Mas o importante é você não ocupar essa casa. Aí eu vou usar o zero embaixo ali do último número. Oxe. Ali embaixo do 6. Aí nós vamos calcular. 1 vezes 8. 1 vezes 8 é 8. Todo número multiplicado por uma vez é ele mesmo. Então, 1 vezes 8. Depois, 1 vezes 9. 9 de novo. O que está sumindo, criança? E 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 1, 1. Olha lá. Deixa eu chegar para cá. Sinalzinho de mais aqui. Olha lá. Relembrando o sinal, o zero embaixo da última casa, né? Porque a gente não pode ocupar essa casa, porque senão a continha dá errada. Aí a gente começa a multiplicar embaixo do segundo número. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Agora nós vamos somar. Agora nós vamos somar. 6 com mais 0, continuo com 6. 9 mais 8, 17, fica o 7. E sobe 1 aqui em cima, ó. Vai subir 1 ali. Não vou escrever aqui porque senão não vai dar. Aí nós vamos. 3 com mais 1zinho que subiu, 4. 4 com mais 9. 4 com mais 9 dá 13.
Aí você vai colocar o 3 aqui e vai subir um aqui, ó. E vai subir um ali. O computador tá uma beleza. Subiu um. Um tem para somar em cima? Não, mas você vai somar com um que subiu. Um com mais um, 2. Pronto. Né? Foi difícil, mas deu para entender, né? Multiplicou aqui. Então, quanto que custa a TV? 2.376, porque foi 198 vezes 12, ok? E aí você vai fazer da mesma forma nos restantes, né? Qualquer dúvida eu estarei disponível para vocês no WhatsApp, tá bom? E aí qualquer coisa vocês podem me chamar que eu estarei aqui para ajudar vocês. Muito obrigado, até a próxima aula.